Uma vez que você faz isso e apresenta como uma solução hipernacionalista para o conflito, então é inevitável que algo ainda maior seja feito desta vez. Existe, portanto, uma enorme pressão pública, liderada pela elite intelectual indiana, que está intelectualmente falida, de que agora deve haver algo ainda maior. E é tão grotesco que não é só a mídia de extrema-direita, mas até mesmo a mídia de centro-esquerda. Até mesmo a mídia alternativa de centro-esquerda, até pessoas que normalmente seriam críticas do nacionalismo hindu, elas estão embarcando nessa onda. Diplomatas, oficiais militares, aposentados, linha dura, jornalistas de direita, centristas, eles são os porta-vozes, estão construindo essa narrativa. E claro, há uma enorme pressão interna sobre o governo nacionalista hindu, porque sua base eleitoral é hipernacionalista. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Jyotiman Mudaliar, o apresentador do canal de muito sucesso no YouTube, India and Global Left. O Jyotiman tem produzido ótimos conteúdos por lá há muitos anos, então recomendo fortemente que todos vocês confiram depois deste vídeo. Por exemplo, ele recentemente fez uma entrevista com John Mearsheimer, que foi muito esclarecedora para mim sobre a forma como o Sr. Mearsheimer vê as coisas. E agradeço por você ter feito isso. Estou muito feliz em tê-lo de volta neste programa também. Muito obrigado por me receber. Sabe, você tem conhecido muitas pessoas, e especialmente aquele vídeo do Mearsheimer foi fantástico para mim. Vamos falar sobre isso em um segundo, mas eu gostaria de começar porque você é originalmente da Índia, embora atualmente esteja estudando. Desculpe, originalmente não. Sim, você tem cidadania indiana, embora atualmente você esteja... Nunca tive nenhuma outra cidadania. Sim, desculpe, eu me expressei mal. Mas quero te perguntar sobre a Índia e o Paquistão. Você poderia nos contar o que está acontecendo no momento e o que está ocorrendo entre esses dois países? A tragédia é que não sabemos. E o motivo pelo qual não sabemos é porque, se você olhar para a mídia dos dois lados da fronteira, o lado paquistanês e o lado indiano, você tem dois retratos diferentes que não se encontram em nenhum momento. Isso me lembra de A Oficina do Historiador, de Mark Bloch, onde ele diz que, em tempos de guerra, não se deve acreditar em nada do que a mídia diz. Então, se você olhar para a mídia indiana, a história é a seguinte. Em Pahalgam, na parte da Caxemira controlada pela Índia, houve um ataque terrorista que matou 26 pessoas, em sua maioria turistas e hindus, como se constatou. E a narrativa é que isso foi orquestrado a mando do establishment paquistanês. Essa é a narrativa indiana. O objetivo era atingir hindus em particular. Houve relatos de que, inicialmente, Resistance Front, um grupo militante ou terrorista, escolha o termo conforme sua definição, eles haviam assumido a responsabilidade, mas depois disseram que desistiram, e agora ninguém está assumindo isso. Mas a narrativa indiana é que o ataque foi realizado por esses operativos terroristas que atuam a partir do Paquistão e que o governo paquistanês está diretamente envolvido, em colaboração com eles. Essa é a narrativa indiana. Agora, se você olhar para a mídia paquistanesa, é completamente o oposto. O Paquistão diz que o governo indiano não conseguiu apresentar nenhuma evidência, não apenas do envolvimento deles, o que consideram ridículo, mas nem mesmo de que o ataque foi realizado por qualquer organização que opere a partir do Paquistão. Na verdade, eles chegaram a dizer que é muito provável que tenha sido uma operação de falsa bandeira indiana, feita porque há eleições se aproximando na Índia. E agora eles têm insistido que uma comissão de inquérito deve ser criada sob liderança internacional. Quero dizer,
Você pode decidir quem seria. Esse deveria ser o caminho a seguir, e não deveria haver uma escalada ou os dois países nucleares indo à guerra por causa disso. Infelizmente, até mesmo os liberais e a mídia de centro-esquerda, a chamada mídia progressista, têm embarcado nessa onda que diz que não há outra saída a não ser dar uma lição ao establishment paquistanês, o que significa literalmente ir para a guerra. Pakistani establishment, which meant just literally going into war, and there are now talks about going out of the Indus. E há conversas sobre a retirada do Tratado das Águas do Indo, que foi assinado em 1960. Trata-se de um tratado de compartilhamento de águas fluviais que tem sido extremamente crítico e vital para os estados ribeirinhos inferiores no Paquistão. E agora, o governo indiano está falando em voltar atrás nesse acordo. Agora, acho que o ponto crucial a ser entendido aqui é que isso está acontecendo em meio a um total duplo padrão entre as elites de ambos os lados. Se você olhar para o lado indiano, na parte da Caxemira que a Índia controla, existe uma literatura muito extensa sobre a enorme repressão por meio de medidas extrajudiciais, desaparecimentos forçados, demolições de casas em operações antiterroristas e assim por diante. O que tem em significado uma repressão brutal das aspirações dos Caxemires nessa parte da Caxemira. O que as elites paquistanesas fazem, o que inclui a mídia, a inteligência paquistanesa, o governo, o exército e assim por diante, é considerar isso como parte de uma resistência pela liberdade e libertação da Caxemira, o que pode ser considerado um argumento plausível e razoável. O problema, no entanto, é que quando se trata do Baluchistão e da área Fatah, as áreas tribais administradas federalmente no Paquistão, eles enfrentam as mesmas questões. Essas são áreas dominadas por Pashtuns, e eles têm aspirações semelhantes de se separar do Paquistão. E esses movimentos nacionalistas lá são considerados pelo Estado paquistanês como grupos terroristas. Assim, o Exército de Libertação do Baluchistão, o Exército Nacional do Baluchistão ou o Tehrik-Taliban Paquistão, esses são chamados de grupos terroristas. E pode-se argumentar que eles podem ser definidos como grupos terroristas porque constantemente recorrem a métodos de terror. E do lado indiano, incluindo pessoas do aparato de segurança nacional e assim por diante, eles diriam que devemos fazer algo sobre essas áreas, libertá-las, separá-las do Paquistão. Então, existe esse enorme duplo padrão entre as elites de ambos os lados. Quando se trata de seus próprios territórios, onde deveriam reduzir a repressão e deixar essas áreas para o povo, eles seguem completamente as linhas nacionalistas. E eles dizem que é o outro lado que está apenas fomentando o terror aqui, o que pode ou não ser verdade. Nós realmente não sabemos. Quero dizer, há evidências dos dois lados, não sabemos. Mas o que é definitivamente verdade é que essas áreas têm sido reprimidas. Houve várias formas de repressão, e existe uma vasta literatura sobre isso. E acho que é esse pano de fundo que mais ou menos define a tensão entre a Índia e o Paquistão. E assim, o que é verdade e o que é falso virou uma incógnita para todos. Quero dizer, você não sabe o que está acontecendo, de certa forma. Quer dizer, nós sabemos sobre os aspectos repressivos, sabemos sobre os fatos, mas basicamente não sabemos muito sobre o envolvimento de cada um. E é aí que estamos. Então a única coisa certa é que tivemos esse ataque terrorista, que pessoas morreram, e ambos os lados estão se culpando mutuamente. Você vê alguma esperança nas Nações Unidas ou em atores externos tentando ajudar a acalmar essas animosidades e realmente conduzir a investigação que agora é necessária? Sim, antes disso, também devo dizer que é definitivamente verdade que o ataque terrorista matou 26 pessoas em Balgam. Mas também é verdade que o Paquistão tem enfrentado vários ataques terroristas. Na verdade, o Paquistão está em segundo lugar em número de ataques terroristas, de acordo com o IEP, que fornece o Índice Global de Terrorismo. E em 2024, houve cerca de 1.100 ataques terroristas no Paquistão.
Metade deles foi realizada pelo Tehrik-i-Taliban Paquistão, que é um grupo pashtun separado do Talibã afegão, mas com conexões muito próximas com eles. Eles têm suas próprias aspirações de libertar as áreas pashtuns do Paquistão. E o Estado indiano é acusado de fomentar problemas lá. O que quero acrescentar é que não devemos ter essa reação exagerada por causa de um ataque terrorista extremamente hediondo, porque há muitos outros ataques terroristas do outro lado também. Não estou dizendo que o governo indiano está definitivamente envolvido, mas há várias evidências apresentadas pelo lado paquistanês sobre seu envolvimento. Então a questão é que eles deveriam recuar. Tanto as agências de inteligência quanto os militares de ambos os lados deveriam recuar, se afastar dessas áreas, deixar a autonomia florescer e então dialogar entre si. E isso se relaciona com a sua pergunta. Qualquer entidade externa, seja as Nações Unidas, outros países, como o Irã, Arábia Saudita ou qualquer outro país, só pode ser eficaz se os dois lados estiverem dispostos a dialogar entre si. Só se os dois lados disserem, olha, essa tem sido uma estratégia fracassada. Já tentamos isso por mais de 75 anos, desde a trágica partilha em 1947, quando os britânicos foram expulsos do subcontinente indiano. Tentamos isso por muitas décadas. Não funcionou. Não está no interesse das pessoas de ambos os lados da divisão. Vamos simplesmente desistir disso. Se esse for o caso, então essas negociações podem funcionar. O Tratado das Águas do Indo, negociado pelo Banco Mundial, só funciona se ambos os países decidirem obedecê-lo. Atualmente, é claro, a Índia não tem capacidade tecnológica para desviar muita água, mas afirma que poderia construir rapidamente, e isso seria um desastre humanitário e ecológico. Quero dizer, Noam Chomsky passou muito tempo no final da vida nos alertando contra duas coisas. Uma é a nuclear, a outra é a ecológica e ambiental. E esse ponto de tensão envolve ambas. Índia e Paquistão são dois estados nucleares fortemente armados, e isso pode sair do controle. Temos uma vasta literatura sobre a crise dos mísseis de Cuba, e só sobrevivemos por milagre. Então, esse é um lado da questão. O outro lado é que a região do Himalaia é extremamente sensível do ponto de vista ecológico. Há várias enchentes, várias secas, e o aquecimento global está tornando esses ciclos ainda mais imprevisíveis. E se você construir enormes barragens ali para desviar a água, isso terá um impacto tremendo, não apenas criando secas nas áreas ribeirinhas inferiores, mas também em toda a parte superior do rio. Então, para responder brevemente à sua pergunta, qualquer negociação é bem-vinda, e a participação de terceiros pode acontecer, desde que tanto a Índia quanto o Paquistão queiram participar. Nesse aspecto, acredito que neste momento da história é o lado indiano que parece não querer dialogar, enquanto o lado paquistanês tem enviado sinal após sinal de que deseja conversar. Por que a fronteira entre o Paquistão e a Índia parece, pelo menos para mim, pelo que ouço, e eu não ouço tudo, mas o que chega até mim é que a fronteira indo-paquistanesa é altamente violenta e volátil. A Índia também tem disputas de fronteira com a China, e essas também são problemáticas, mas parecem menos violentas, pelo menos pelo que vejo. Por que existe essa diferença? Sim, antes de tudo, essas são histórias diferentes. A partilha entre Índia e Paquistão foi um dos momentos mais violentos da história mundial. 1 milhão de pessoas foram massacradas de ambos os lados, e 10 milhões de pessoas foram deslocadas. Isso levou à divisão do Punjab, que é compartilhado pela Índia e pelo Paquistão, e se tornou duas metades. Mas a Caxemira se tornou um território fortemente disputado, e foi dividida novamente entre Índia e Paquistão, mas não houve uma resolução final para isso. Assim, a metade noroeste, que às vezes é chamada de Caxemira Livre ou Caxemira Ocupada pelo Paquistão, e a outra metade, que também é chamada de Caxemira Ocupada pela Índia,
ou como os indianos preferem chamar, simplesmente Caxemira, foram separadas por uma linha de controle fortemente militarizada. Quero dizer, estima-se que cerca de 1 milhão de soldados guardam essa linha de controle na região vizinha, e ela é igualmente militarizada do outro lado. Não tenho o número exato do outro lado, mas é a zona mais militarizada do mundo. Houve guerras repetidas, a Grande Guerra de 1948, outra em 1965, outra em 1971 e a Guerra de 1999, com vários incidentes entre elas. Portanto, continua sendo uma fronteira fortemente armada. A história da fronteira entre Índia e China é completamente diferente. A China nunca foi o centro do nacionalismo indiano, e a Índia nunca foi o centro do nacionalismo chinês. Aconteceu apenas que os britânicos tinham um enorme império no subcontinente e mantinham uma relação desigual com o Tibete. E quando o império desmoronou, o Estado indiano herdou aquelas fronteiras vagamente definidas que o Império Britânico havia unilateralmente estabelecido como suas. Claro, o lado chinês contesta alguns desses territórios, e é uma linha longa, são 4.000 quilômetros. Portanto, não se trata de uma guerra, trata-se de resolver uma questão de fronteira, que existe porque houve um império que se desfez. E agora são necessários reajustes e aceitação de ambos os lados. Então acho que é uma história diferente. Índia e Paquistão faziam parte da mesma história, que se rompeu para sempre, com massacres enormes. E você sabe, isso não é a China. China e Índia sempre foram separadas desde o início. Portanto, isso deve ser visto mais como um conflito de fronteira. Mas Índia e Paquistão é muito mais ideológico. Tem uma história mais profunda. Essa é a história. Thank you for that clarification. Obrigado por esse esclarecimento. Como você vê o atual governo Modi e as elites dominantes no Paquistão? Quais são as motivações políticas deles para se envolverem com o conflito na situação atual? To engage with the conflict as it stands today. Também existem radicais no Paquistão, e suas instituições se comportam de maneira diferente. Se você observar o exército, é claro que ele teria que adotar uma posição mais dura, pois não pode se apresentar como uma instituição branda. Isso justamente justifica sua existência. Mas, em geral, dentro do establishment político, chegando até o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, e os principais veículos de mídia como o Dawn, jornalistas paquistaneses e outros, que geralmente são muito respeitados, têm sido muito francos ao defender a manutenção da moderação. E acho isso muito lógico, porque o Paquistão não pode se dar ao luxo de entrar em guerra com a Índia neste momento. Sua economia está em péssimo estado, e a Índia é uma potência muito maior. Terrible state, and India is a much bigger power, and so that's just, Então, isso é só, sabe? Mesmo se você considerar o realismo ou o interesse próprio, esse é um argumento muito lógico. Mas sim, dentro do establishment da grande mídia, há uma voz muito maior de moderação do lado paquistanês. Mas se você está falando de redes sociais, de política de nível mais baixo, de grupos religiosos, então, claro, há todo tipo de variedade. A narrativa do lado indiano é que o governo Modi representa os nacionalistas hindus. E por isso, eles não podem sequer aparecer como um partido brando, já que houve a morte de 26 turistas. Então eles estão presos à própria política. Eles simplesmente não podem recuar. E houve essa série de eventos. Houve outro ataque em 2019 em Pathankot e a Índia decidiu cruzar a fronteira e, você sabe, aparentemente eliminaram estabelecimentos terroristas do outro lado da fronteira. Quer dizer, essa foi a versão. A mídia paquistanesa diz que isso não é verdade, que eles apenas jogaram bombas nas montanhas e florestas, mas claro, não sabemos a verdade. Mas a questão é que, uma vez que você faz isso e apresenta como uma solução hipernacionalista para o conflito, então você acaba sendo pressionado a fazer algo ainda maior da próxima vez. Então existe uma enorme pressão pública, liderada pela elite indiana intelectualmente falida, de que agora deve haver algo ainda maior.
that now there should be something which is even bigger. And it's so grotesque that it's not just E é tão grotesco que não é só a mídia de extrema-direita, mas até mesmo a mídia de centro-esquerda, até mesmo a mídia alternativa de centro-esquerda, até pessoas que normalmente seriam críticas do nacionalismo hindu. Eles estão embarcando nessa onda. Diplomatas, oficiais militares linha dura aposentados, jornalistas de direita, centristas. Eles são os porta-vozes e estão construindo essa narrativa. E claro, há uma enorme pressão interna sobre o governo nacionalista hindu, porque sua base é hipernacionalista. Eles não conseguiram recuar quando foi o impasse com os chineses. Agora é o Paquistão. É ainda mais. Agora há uma assimetria ainda maior a favor da Índia, em comparação com a China. E isso faz parte de um nacionalismo ideológico mais amplo. Então não dá para recuar. É aí que estamos agora. Última pergunta sobre esse tema. Você vê os Estados Unidos, ou qualquer outra potência externa, além do Paquistão e da Índia, tendo alguma influência sobre a situação? Ou isso é algo puramente interno? Os Estados Unidos parecem ter coisas demais para lidar no momento. Estão enfrentando o Irã, lançando bombas no Iêmen, participando ativamente da limpeza étnica, não só em Gaza, mas também nas áreas de refugiados na Cisjordânia. Estão tentando negociar um acordo com os russos, mas estão absolutamente incertos quanto à sua posição sobre a Ucrânia. No âmbito doméstico, o país está em uma bagunça severa. Está intensificando o embargo comercial mais severo com a China. Os vigilantes dos títulos estão reagindo de forma extremamente negativa a essas ações. Há uma guerra interna, eu diria, que foi desencadeada contra o próprio povo nos Estados Unidos. Então eu acho que os Estados Unidos, mesmo que queiram fazer algo para parecer que favorecem os indianos, porque precisam da Índia para contrabalançar a China, com quem decidiram continuar uma guerra prolongada agora, de várias maneiras, não acho que eles sejam capazes de fazer qualquer coisa. Então o presidente Donald Trump disse que os dois países são suficientemente capazes de resolver isso. É aí que os Estados Unidos estão. Claro, também é essencial lembrar que houve uma mudança na história. Os Estados Unidos eram historicamente mais próximos do Paquistão. Na verdade, o militância em Khyber Pakhtunkhwa, a província da fronteira noroeste no Paquistão, sobre a qual falamos, foi uma criação dos Estados Unidos e dos sauditas, onde eles criaram os Mujahideen, dos quais o Paquistão se tornou participante ativo. Claro, décadas depois isso voltou para assombrá-los, e agora eles estão lutando contra esses desdobramentos dos militantes nessas áreas de fronteira, que eles mesmos treinaram nos anos 1970 para combater os infiéis, os soviéticos e seus aliados no Afeganistão. Mas é aí que os Estados Unidos estão. Não acho que os Estados Unidos fariam algo ativamente, mas a portas fechadas podem fazer alguma coisa, já que tem grande influência tanto sobre o Paquistão, quanto cada vez mais parece que tem mais influência sobre a Índia. Podem fazer algo por trás dos panos. Quero dizer, há relatos de que durante o último impasse em 2019 e 2020, os Estados Unidos realmente desempenharam um papel. Digo, há reportagens sobre isso. Não tenho acesso a elas, então não sei o que está acontecendo por trás dos panos. Mas é isso que está circulando publicamente.